da certa gravação, né? A luz está boa, não está? A imagem está melhor com essa câmera do que estava antes, não está? Tá, né? Tá. Bom, eu acho, até por prudência, eu acho que eu vou silenciar aqui os microfones. Pronto. A Ana foi a primeira a chegar, né, Ana Maria? Eu vi você chegar, Ana Maria. Muito bem. Vou ter que gravar. Muito bem. Então, do livro Palavras de Vida Eterna, mensagem 125. No convívio do Cristo. O versículo destacado por Emmanuel é Paulo de Tarso escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios. Capítulo 5, versículo 17, diz Paulo: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Emmanuel vai comentar as palavras de Paulo que vamos repetir. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Diz-nos Emmanuel, é comum ouvirmos a cada passo observações de companheiros desarvorados e abatidos, a fixarem emoções e pensamentos em pessimismo e azedume, qual se acalentassem espinheiros e charcos submersos neles mesmos. Respiram e caminham, transportando consigo enorme submundo de mágoas e desilusões, deixando onde pisem escuro rastro de fel. Falam de experiências dolorosas da própria vida íntima, empregando 1000 frases tortuosas e contundentes no apontamento que poderiam encaixar em algumas poucas palavras claras e simples. Dramatizam desencantos, reconstituem doenças passadas com a volúpia de quem lhes procura o indesejável convívio. Queixam-se das ingratidões, apontam preterições e prejuízos que sofreram em épocas precedentes. Historiam episódios tristes que a vida já relegou aos arquivos do tempo. Fazem longas escavações em lastimáveis acontecimentos passados, como quem se compraz no clima do esgoto. E com isso, envenenam a vida e enceguecem a própria alma, incapazes de perceber que o Evangelho é luz e renovação nos campos do espírito. Se antigas dores e problemas superados te voltam à imaginação, esquece-os e segue adiante. Pensa no melhor que te espera e busca voluntariamente o trabalho a fazer. Consoante a assertiva do apóstolo, se alguém permanece em Cristo, nova criatura é. Porque efetivamente, quando a nossa vida está em Jesus, tudo em nós e diante de nós se faz novo. Vamos orar. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, pelo amparo que recebemos para o trabalho, Senhor, pelos desafios benditos que nos fazem testemunhar as nossas escolhas ou a nossa escolha
de te seguir apesar das dificuldades. Abençoa-nos, Senhor, em nossos esforços, abençoa nossos afetos, assim como todos os nossos irmãos de humanidade, Senhor. E te pedimos em especial pelos nossos irmãos em sofrimento, aonde quer que se encontrem. Que a tua paz esteja em nós e entre nós, Senhor Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Depois, no final, vou perguntar para vocês se vocês preferem que a gente abra a reunião com uma mensagem, porque a gente geralmente abre com uma prece só, tá bom? Muito bem. Faremos um plebiscito. Bom, dia 11 hoje, né? Estamos entrando aqui no terreno das 3 advertências, depois das 3 proibições. Advertência é menos que proibição, não é? Advertência é menos. Proibição é realmente alguma coisa que não dá para não fazer. A advertência é aquela história do avisa quem amigo é, não é? Eu, se fosse você, fazia assim. Mas, né? Fique à vontade. Mas a advertência vindo de Jesus é um pouco mais do que advertência, né? Essas 3 advertências, nós vamos aqui dar um spoiler, vamos colocá-las já as 3. A primeira, vamos colocar aqui, advertências. A primeira, pedir, buscar, bater. A segunda, entrai pela porta estreita. A terceira advertência, acautelai-vos dos falsos profetas, que é exatamente o capítulo que nós estamos vendo, não é? No projeto 15 Minutos, o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata sobre os falsos cristos, e haverá falsos cristos e falsos profetas, é o título do capítulo. Então, entrar pela porta estreita. E o terceiro, acautelai-vos, é isso mesmo, né? Acautelai-vos dos falsos profetas. Muito bem. Antes de nós começarmos aqui pelo versículo 7 do capítulo 7 do Novo Testamento, aqui da narração de Mateus, que é como estamos aqui acompanhando, lembrando que ainda estamos no Sermão da Montanha, vamos apenas esse vídeo é postado no canal Videira Espírita. Costumava ser colocado no dia, mas agora só vai ser colocado aos sábados. Então, esse vídeo só vai estar disponível no canal no sábado. Assim também como outros tudo, mas agora o Gotas do Evangelho e o Projeto 15 Minutos do Evangelho segundo o Espiritismo, que eram programas diários, passam a ser apenas segundas, quartas e sextas. Então, isso vai fazer uma grande diferença, porque em vez de 14 programas, serão 6, e nós estamos com uma deficiência de tempo, então precisamos fazer esses ajustes. Então, no futuro, esperamos retornar com os programas diários, mas neste momento é o que podemos. Queira Deus que não tenhamos que reduzir mais a nossa grade, né? Estamos lá, né? Nessa expectativa. Dados os nossos avisos, então, esses com relação ao canal Videira Espírita, não é? Porque essa reunião pública é postada lá no canal Videira Espírita.
Vamos aqui começar a ouvir Jesus no versículo 7 do capítulo 7 da narração de Mateus. Diz-nos então Jesus: Pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e será aberto para vós. E ele vai complementar, porque ele está dizendo isto. Pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e ao que bate, será aberto. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Ou, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Portanto, se vós, sendo maus, aqui sendo imperfeitos, não é? Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedem. Assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Aí está então encerrada a primeira advertência, que vamos voltar ao seu início para vê-la em maiores detalhes. Vejamos então que ele diz o seguinte: pedi e vos será dado. Pedi e vos será dado. O que nós vemos aqui? Ele não diz assim, pedi, e pode ser que, dependendo do caso, se for avaliado, se você merecer alguma coisa, não. Pedi e vos será dado. Isso não é uma possibilidade, isso é uma certeza. Pedi e vos será dado. Depois ele diz: buscai e encontrareis. Buscai e encontrareis. Não é buscar e pode ser que, se você tiver sorte, você encontre. Buscar e se você tiver uma... Não, é certo. Você vai buscar, você vai encontrar o que você busca. E a última, batei e será aberto para vós. Batei, será aberto para vós. Bom, quando depois ele vai nos dizer, pois todo aquele que pede, recebe. E aquele que busca, encontra, e ao que bate, será aberto. Só que no versículo 12, o que ele diz? Assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Então ele está dizendo que o nosso pedido, que a nossa busca e que a nossa ação para conseguirmos o que realmente almejamos, ela é efetiva. O grande detalhe, sabe aquele segredo da cozinheira? Aquele pulo do gato? É que nós, muitas vezes, por ainda sermos imaturos, por ainda, como ele diz aqui, sermos maus, sermos imperfeitos, num grau considerável, nós nos acreditamos uma pessoa que realmente não somos. Nós acreditamos que estamos buscando coisas que realmente não estamos buscando. Mas ele diz que o que buscarmos é isso, mas o que buscarmos efetivamente na ação e não na ideia. É isso que nós vamos encontrar. Então vamos imaginar uma pessoa que busca paz.
diz que o que ela quer na vida, a única coisa que eu quero é paz na minha vida, mas paz da vida, um inferno de queixas infindáveis. Alguém que efetivamente, na ação, acende a fogueira do tormento, pode encontrar, ao bater, vai abrir, vai encontrar o quê? Paz? O que ela está pedindo? Ela está pedindo paz? Ninguém que transforma seus dias em tormentos está pedindo paz. Está pedindo mais dias de tormento. Mas se a gente disser isso, e olhe que pode acontecer conosco, porque é sutil, a pessoa vai dizer, mas isso é um absurdo, imagina, quem quer sofrer? Sabe aquela pergunta óbvia? E ninguém vai dizer que quer sofrer. E, no entanto, nós conhecemos pessoas, e muitas que não conhecemos, vivem em martírios de sentimentos de culpa, de complexos de culpa, de baixa autoestima, e tudo isto promove o mal para a vida da pessoa. Porque se eu não me gosto, se eu me sinto culpado, o que eu promovo para a minha vida? Ora, a culpa leva à penitência. Então, se alguém se sente culpado, vai promover para a sua vida penitência. Penitência é o quê? É dor. Penitência é dor. Vemos aquelas pessoas que se autoflagelam, só que não é físico. E olha que tem pessoas que podem chegar a isso. Eu conheci uma pessoa, um jovem, bonito, que se achava feio. Mas bonito ele, se achava feio. E ele tomava banho com água quente, quase escaldante, e se esfregava como se ele quisesse tirar a própria pele, como se houvesse uma sujeira que ele não pudesse tirar. Uma pessoa assim não está bem consigo mesma, não é? E por mais que a pessoa diga que busca a paz, ela não consegue encontrar, porque ela mesma vive num inferno pessoal que ela criou para ela, muito provavelmente por um complexo de culpa por algo que ela nem lembra. Porque nessa vida ele não tinha feito nada para sofrer aquela injunção diante de si mesmo. Então, nós dizemos que buscamos coisas que realmente não buscamos ainda, muitas vezes, muitas pessoas, não nós necessariamente, mas fato é que aquilo que efetivamente buscamos, não no campo das ideias, mas eu busco isso, mas efetivamente não é isso que eu estou mostrando a mim mesmo que busco, fato é que o que efetivamente eu busco é o que efetivamente encontro. O que eu peço será dado. E sobre isso, sabemos que julgar é na medida que julgamos, é na medida que seremos julgados, não é isso? À medida que pedimos, que queremos receber, no versículo 12 ele nos diz qual é essa medida. Fazemos o que pedimos ao nosso próximo? Fazemos? Ou queremos para nós? Mas a vida diz assim, você quer para você? Mas aí são os bastidores de um pedido. São os bastidores. A vida diz assim, não, você está pedindo isso. Vamos lá ver. Vamos lá ver se realmente você é daquelas pessoas que está pedindo algo que naturalmente é o que você faz na sua vida. Se isso não bater com isto não vai acontecer. Não do jeito que a pessoa entende que deveria ser. Não vai acontecer. Nós temos, às vezes, uma ideia equivocada, não nós, mas necessariamente não nós, mas o ser humano, às vezes,
tem uma ideia equivocada do, do bem que é, do bem que devemos exercitar com o nosso próximo. Às vezes isso não chega a ser uma ideia muito clara do ser humano. Por quê? Porque como ainda somos muito imaturos, o nosso próximo, veja só, nós estamos aqui, dá para ver, não dá? Ó, nós estamos aqui. O nosso próximo está aqui. Digamos assim, próximo, certo? No entanto, a imaturidade tende a colocar o nosso foco aonde? No próximo? Não. Porque uma das características da imaturidade é o egoísmo. Então, a nossa tendência ainda, como espíritos imaturos, é nós termos uma visão muito grande sobre nós mesmos. Tem pessoas que dizem assim, ó, só para completar, mas eu tenho receio de esquecer isso. Tem pessoas que dizem assim, mas eu não penso em mim, eu sou uma pessoa que eu me dou ao próximo. Não, mas fulana, ela só vive para servir os outros. Ela não se olha, não se vê. Aí você pensa, nossa, né? Essa pessoa tem um olhar para o outro. Só que às vezes não é isso. Lembra que nós falamos da baixa autoestima e dos complexos que nós podemos trazer? Quando a pessoa, por exemplo, ela não está bem com ela mesma, ela tende a não se validar como pessoa. Quando ela não está muito bem com ela mesma e não se valida muito bem como pessoa, ela precisa então que alguém faça isso, vocês concordam? Se não é ela, porque isso é uma necessidade, tem que ser o outro. Então, muitas vezes a pessoa se volta para o outro porque o outro precisa dar a ela o que ela necessita. Olha lá, é exatamente isso aqui. Só que ela faz isso através do outro. Então ela precisa da aprovação do outro para se sentir bem. Ela precisa da atenção do outro para se sentir bem. O egoísta direto, ele já faz isso diretamente. É ele. Esta pessoa é boa? Sim, ela é boa. Até porque ela está desenvolvendo isso, ela está desenvolvendo esse olhar para o outro. Esse olhar para o outro acabou sendo construído por ela não estar bem com ela mesma, certo? Mas não deixa de ser um exercício no bem, não é? No futuro, ela vai se resolver com ela. Quando o tempo? Não interessa o tempo, nós somos imortais. O tempo sempre é detalhe para nós. Então, no processo, ela vai se resolver com ela. E quando ela se resolver com ela já começou a desenvolver o quê? Essa relação com o outro. Isso é legal. Não deixou de ser, assim, uma forma um pouco levada por um desequilíbrio íntimo, que a fez buscar esse mecanismo de defesa, mas ela, por fim, se resolveu com ela e acabou nessa ação meio desbaratada, ela fez algo bom, que foi começar a desenvolver esse vínculo dela com as outras pessoas de forma afetiva. Existe um problema porque se eu vou buscar a minha validade no outro, se eu vou buscar a atenção do outro e eu não tenho o que eu preciso do outro, essa pessoa ela vai ser uma pessoa geralmente cobradora, ela vai fazer muita questão de que haja gratidão pelo que ela faz, reconhecimento pelo que ela faz. Ela fica extremamente magoada quando não é reconhecida, ressentida. Por quê? Porque ela precisa disso. Quando nós estamos bem conosco mesmo,
aqui, câmera nova. Quando nós estamos bem conosco mesmo, nós fazemos, se o outro der um retorno, legal. Mas se não der também, eu fiz o que me cabia. Eu fiz o que eu achei que era certo. Isso é legal, quer dizer que a pessoa está com um bom vínculo com ela mesma, porque ela consegue agir de acordo com a sua própria consciência e não criando uma expectativa na ação do outro. Porque afinal eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer por mim. Ah, mas o outro está necessitando. O outro está necessitando, mas eu quero ir lá. Ah, mas eu não vou porque da última vez que eu fui ele não me agradeceu. Precisamos repensar nossos conceitos, né? De caridade. Qual é a definição de caridade? É uma ação com desinteresse, não é? E se nenhum outro móvel que não seja caridade. Então, quando eu crio uma expectativa de retorno, de um obrigado, né? Então já deixou de ser caridade. Porque se eu estou esperando pagamento, eu estou numa relação de troca e não numa doação. Isso também é algo interessante para refletirmos, não é? Bom, então nós vemos que as coisas, ser humano, de mundo de provas e expiações, não é uma pessoinha fácil, não é? Nós somos espíritos complexos. Como um adolescente é complexo, né? Conflitos, impulsos, sentimentos intensos, muitas vezes contraditórios. Assim é o espírito de um mundo de provas e expiações. 2000 anos depois da chegada de Jesus, estamos um pouco mais calmos. Estamos mais calmos, no sentido da nosso impulso muito instintivo. Nós estamos mais mentais. Nossa inteligência se desenvolveu, a nossa sensibilidade se desenvolveu e nós estamos com mais capacidades de avaliação. Como uma criança de 10 e uma de 14, não é? Vamos imaginar que a de 14 tem muito mais condições de avaliação, de conceitos, critérios, até mesmo de abstração, do que uma de 14. A de 14 já consegue abstrair, a de 10 ainda não consegue abstrair. Por isso Jesus falava tanto por parábolas. E é por isso que os espíritos da codificação são muito diretos. Acabou a alegoria. Os espíritos da codificação espírita não fazem alegoria. Eles falam o que é. Por quê? Porque já somos espíritos capazes de abstrair. E quando Jesus chegou, veio até nós não tínhamos essa condição ainda. Vejamos então. Pedi e vos será dado. Vamos pensar naquela pessoa que vai reencarnar. E às vezes ela pede alguma coisa. Agora estou me lembrando até aqui daquele espírito lá em Memórias de um Suicida, o que deu um tiro também, né? Deu um tiro na cabeça por causa da falência dos negócios. Qual era o nome dele? Jerônimo. Tem um capítulo só sobre ele. Ele era um homem rico, faliu, se matou. E aí, lá na colônia, ele decidiu ir visitar a família. Já estava desencarnado. Decidiu ir visitar a família. Era um suicida. Levou vários anos até ir para o hospital da colônia, ficou no Vale. Estamos falando aqui do livro Memórias do Suicida, do espírito Camilo Castelo Branco, pela mediunidade de Ivone do Amaral Pereira. Jerônimo é Mendonça? Eu sei que é Jerônimo, mas acho que não é Mendonça. Então ele chegou a falar com o diretor do hospital porque queria ir visitar a família. Foi desaconselhado, foi advertido, mas não foi proibido. Certo? Isso é muito importante.
E por fim, depois de muitos conselhos, de muitas advertências, mas ele insistiu que queria ver a família, porque queria ver a família, e exigiu que para isso lhe fosse dado toda uma roupa muito elegante, a sua bengala de castão dourado, que é aquilo onde se coloca a mão na bengala, não é? E um ramalhete de rosas para ofertar à esposa. Então, esse pedido está mais parecendo uma exigência que um pedido, né? E lhe foi dado exatamente o que ele pediu. Ele foi advertido que ele não deveria ir. Mas ele pediu, ele pediu, ele pediu. Ok. Realmente você quer isso, não é? Então tá. E ele foi levado à crosta para entregar as flores para sua esposa. Seria possível isso? Ele estava desencarnado, a esposa estava encarnada. As flores não eram as flores da matéria, mas ele não dava o braço a torcer. Chegou lá, não encontrou ninguém. A família, que vivia numa casa abastada à época do seu suicídio, vivia agora. A esposa e a filha menor haviam se passado 13 anos. Vivia agora num bairro pobre. E a filha explorava a mãe. E comercializava peixes, mas também comercializava a filha. Um filho estava preso, uma outra filha tinha casado com um homem violento. Essa foi a realidade que ele encontrou quando ele voltou. Ele então tem um surto e é, no retorno à colônia, encaminhado ao manicômio, né? Na verdade, ao isolamento, não ao manicômio. O manicômio fica com outro grupo de espíritos. Ele é encaminhado ao isolamento. Por quê? Porque entrou em crise porque não ouviu as advertências. Pediu e lhe foi dado. Interessante, não é? Porque, como não são proibições, não há um impeditivo. Isso nos dá uma grande responsabilidade. E isso é importante, não é? Porque a gente dá responsabilidade para quem tem condições de responder a essas responsabilidades. Então, nós temos condições. Por isso que não nos é negado. Mas nos é advertido sobre esse poder que temos. Porque todas as consequências serão unicamente responsabilidades nossas. Portanto, atenção para o que pedimos. Porque se pedimos, e pedimos, e pedimos, pode ser que nos seja dado. Mas se for dado porque insistimos naquilo que ainda não tínhamos condições de realmente ter, a responsabilidade será maior, não é? Porque provavelmente será uma prova muito mais difícil do que seria se eu não tivesse recebido o que eu insisti em pedir. Mas é importante pedir, e Jesus diz: tudo que pedirdes em meu nome, o Pai vos dará. Mas ele diz para que nós nos preocupemos com o reino de Deus e sua justiça, que o resto nos seria dado por acréscimo. Olha só, gente. A providência está aí para nos dar, ela quer nos dar. Mas para isso existe esse pequeno critério, que nós observemos o reino de Deus e sua justiça. Isso ele está falando sobre as leis de Deus. Se observarmos isso, passaremos a ter mérito. E no mérito, tudo virá, porque já somos mais maduros. Ora, se você tem alguém maduro e oferece um recurso de maior delicadeza, você sabe que esse recurso será bem usado, porque essa pessoa já tem um amadurecimento capaz de lidar com esse recurso.
Agora, quando damos um recurso a alguém que não tem condição de usar, a gente lamenta por quem está recebendo esse recurso, porque provavelmente vai escorregar no recurso e cair. Então, por isso que quando os espíritos nos aconselham, olha, vamos pensar aqui, eu ia falar isso, mas depois me lembrei do caso do Jerônimo. Olha, planejamento reencarnatório. Adoro. Adoro esse departamento. Porque deve ser um trabalho incrível de acertos, de como serão os pontos principais da encarnação, o que deverá ser trabalhado na encarnação, o que deverá a família, o meio social, o meio cultural, o meio social, econômico, onde chegamos e quais são os reveses, caminhos e descaminhos que o nosso trilhar na encarnação vai seguir. Tudo isso é estudado. E quando temos condições, nós participamos desse estudo, porque esse estudo não é feito por nós, nós não temos condições de estar à frente de um estudo desse que é profundo, complexo, que leva em conta as nossas experiências passadas. Então, existem espíritos altamente capacitados para lidar com esse processo do planejamento reencarnatório. Muitos de nós, quando juízo temos, nada dizemos. Dentro do sistema do muito ajuda quem não atrapalha, não é? O que nós podemos dizer para um espírito da envergadura desses companheiros que eles não tenham pensado sobre os nossos próprios interesses? Olha, eu acho que o senhor não pensou que isso poderia ser bom para mim. Provavelmente ele vai dizer o quê? Vai olhar para nossa cara com aquela cara assim de sou muito paciente mesmo, né? Assim, olha, pensar eu pensei, mas você acha que vai ser bom, mas não vai ser bom não. Esse é o momento da gente não falar mais. Mas tem gente que continua falando. Ah, eu não concordo. Não tem. Adolescente não é assim, não é? Ah, eu não concordo. Você fala, olha só, presta atenção, você não tem a estrada que eu tenho. Pensa direito. Isso é a gente falando, os espíritos não vão dizer isso para nós. Tá? Então, muitas vezes, eles até aceitam as nossas sugestões. Mas muitas vezes eles brecam. Até porque, quando a gente não está no corpo de carne, nós temos ideias muito corajosas de vida na carne. Ah, eu posso ir cego, eu posso ir sem perna, sem braço, mudo. A gente fica assim, se achando. Assim, calma. Para que isso tudo? Isso é peso demais. E eles tentam, de alguma forma, nos trazer o peso que eles sabem, até porque nos conhecem há muito tempo, que nós conseguimos carregar. A gente não sabe isso do filho? A gente não sabe exatamente quando o filho pede uma coisa, a gente diz assim, você não vai dar conta disso. Ah, você é negativa. Você é negativa, não, eu só te conheço, desculpa. Né? Menos, não dá para fazer isso em partes? Em partes você consegue, meu filho. Da mesma forma, eles lá dizendo para nós. Ah, mas agora a gente está encarnado. Agora a gente não escuta mais eles nos dizendo essas coisas. Pode escutar sim. Mas a gente tem que, como Jesus dizia, ter ouvidos para ouvir, buscar escutar, recolhermos-nos em nós mesmos, fazermos perguntas e a resposta vai vir. Estamos com os ânimos um pouco alterados? Vamos buscar nos serenar primeiro, vamos fazer uma prece e vamos então fazer essas perguntas dentro de nós. Devo fazer isso? Devo não? Qual seria o melhor caminho agora? E é interessante que às vezes a voz vem e fala, aí tem a outra voz que somos nós que diz assim, ah, isso não. Perguntou para quê? O espírito vai, aconselha, aí diz assim, ah, mas não merece, mas não vou falar, o quê? Deixar para lá?
A gente começa a discutir com os espíritos, às vezes pode acontecer, não com todos, né? Algumas pessoas pode acontecer, né, de isso ocorrer. Então, pedir. Tem um ditado que diz: cuidado com o que pedes, porque podes conseguir. Então, podes conseguir. Se insistir muito, talvez até eles dizem: quer saber? É isso que você quer mesmo? Tá bom, vamos lá. Olha só, eu não consegui fazer nada na encarnação passada porque eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Lá, fulano teve dinheiro lá, cicrano teve dinheiro lá, beltrano teve dinheiro lá. E eu não tinha. E por causa disso, eu não conseguia fazer isso. É bem sucedido na minha encarnação. Mas jura? Mas foi por isso que você não foi bem sucedido na encarnação? Que horror. Vamos corrigir isso. Dinheiro não vai te faltar. Desde o berço até o túmulo. O que você vai ter é dinheiro. O que será que a pessoa vai dizer quando voltar, né? Porque se era só dinheiro que faltava, olha a responsabilidade de ter que fazer gol dia sim, dia também, com muito dinheiro. Porque se era só o dinheiro que faltava, com dinheiro vai ser uma maravilha, vai ser quase uma missionária na Terra. Eu digo a pessoa, não estou dizendo que seja mulher, né? Estou falando a pessoa. Então, cuidado com os pedidos. Buscar é importante, mas a gente precisa saber onde procurar. Às vezes os nossos olhares podem não estar voltados. Sabe aquela brincadeira do tá quente, tá frio, lembra? Tá quente, tá frio, tá quente, tá frio. Pois é, às vezes a gente vai no tá frio, tá frio, tá frio, tá frio, e a gente tem dificuldade. Porque para a gente encontrar, a gente tem que ir no quê? Tá quente, tá quente, tá quente. Muitas pessoas ficam olhando para o que lhes falta, para o que lhes insatisfaz. E não investem no que têm e no que podem tirar proveito. Sendo assim, não vão buscar aqui, nesse meio que está cheio de recursos. Porque esse meio não interessa, ela quer daqui. Mas aqui não tem. Aí ela pode chegar e dizer assim: eu busco, busco, busco e não encontro. Por quê? Porque eu busco, 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 onde não é para buscar, buscar, buscar. Se eu estou buscando aqui e não estou achando, eu tenho que olhar mais em volta, né? Peraí, deixa eu dar aqui uns. Eu estou para cá, deixa eu dar aqui uns 360 para ver se tem mais alguma coisa em volta. Mas muitas vezes a gente pode ficar naquele. Tem que ser dali, tem que ser dali, tem que ser dali. Pessoas que buscam ser amadas e não encontram amor. Porque muitas vezes querem que o amor venha dali, 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 e dali não vem. Se dali não vem e é só dali que elas buscam, vão ficar sem, não vão encontrar e vão se sentir péssimas. Mas em volta, cheio de oportunidades para elas desenvolverem a capacidade de amar. Porque nós ainda pensamos muitas vezes no amor entre duas pessoas. Mas o amor é um sentimento muito maior. Então, muitas vezes a gente se confunde nas ideias e conceitos e perde oportunidades de se sentir ou amada, ou seja lá o que estejamos buscando na nossa vida. Batei e será aberto para vós, que é alguma coisa muito mais de ação, né? Bater e será aberto. Quando será aberto, você já coloca o quê? Que existe alguma pessoa que vai abrir. Porque quando você busca e encontra, pode ser você com você mesmo. Mas quando você bate e vos será aberto para vós.
A providência divina é que vai abrir. Só que esse abrir, dentro desse bater, vai depender exatamente do versículo 12. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles. Sendo dessa forma, você bate e vai ser aberto para você. Hoje nós perdemos um pouco do nosso tempo por causa das nossas dificuldades logísticas. Mas vamos ver aqui. Assim, porque aqui no versículo 13, vamos entrar na porta estreita. É claro que não vamos fazer isso em 4 minutos, não é isso? Então nem adianta a gente tentar entrar, porque hoje a porta está estreita demais, hoje a gente não passa mesmo pela porta. Vamos deixar a porta estreita para o próximo domingo. Ficamos hoje do versículo 7 do capítulo 7 ao versículo 12 do capítulo 7, que é a primeira das 3 advertências: pedir, buscar, bater. Quando é que a gente pede, só para terminar, quando é que a gente pede para Deus alguma coisa? Quando fazemos uma prece, não é isso? Então isso aqui também tem a ver com a nossa comunicação com Deus. Nós não estamos pedindo para qualquer um, nós estamos pedindo a Deus. Só que tudo que pedimos a Deus passa pelo seu crivo de justiça, não apenas pelo seu crivo de misericórdia. E no seu crivo de justiça, amá-lo é o primeiro preceito, mas amar o próximo como a si mesmo é o segundo, que vale tanto quanto o primeiro. Não se pode amar a Deus sem amar o próximo. E se amar o próximo, estará necessariamente se amando a Deus. Então, está tudo junto. Muito bem. Vamos fazer a nossa prece. Vamos terminar a nossa ligação. A gravação. Depois, vamos para o nosso rápido... Uma enquete, eu falei que era um plebiscito. Vamos à prece, então. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, pela oportunidade da reencarnação e pelos desafios benditos que ela nos oferece, pelo amparo que recebemos do alto, pela presença do nosso anjo guardião em nossas vidas. Que as tuas bênçãos de paz estejam em nós e entre nós, e que esta nossa semana seja, como todas as que foram até agora, abençoadas, Senhor. Obrigado por tudo, Jesus amado. Graças a Deus. Vamos